maternidade costuma ser associada como um momento feliz, alegre, de chegada, de vida. Mas nem sempre ela é assim. Às vezes ela passa por um caminho difícil, que é o da ausência, o da perda, o do luto. Falar sobre perda gestacional, neonatal ou materna é muito importante, por mais que seja difícil e por ser um tema muito sensível e delicado. E antes da gente falar sobre esse tema, quero te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, comentar, curtir e nos seguir no Instagram. E para falar sobre isso, a gente trouxe a Karina para a gente falar sobre essa conversa com muito respeito, acolhimento, né? Seja bem-vinda. Obrigada, muito obrigada pelo convite. E aí, Karina, nos conta como é que foi a tua primeira gestação, como é que foi todo esse processo. Então, sou a Karina, tenho 32 anos, beirando ali quase os 33, e estou na minha terceira gestação. Comecei a primeira gestação descobrindo um dia após o meu aniversário de 30 anos. Sim. É tudo muito recente, então. Tudo muito recente. Uma gravidez por ano. Literalmente. Ai. Sim. Fiz 30 anos e naquela primeira semana sempre fui muito regulada. E aí, com menstruação atrasada, descobri a minha primeira gestação. Ficamos muito felizes, muito felizes. Meu noivo sempre quis ser pai, eu sempre quis ser mãe, assim. A gente diz que eu digo que eu escolhi ele para ser pai antes da gente sequer ficar juntos, porque a gente tem umas falas muito engraçadas nisso. E aí descobrimos a primeira gravidez, comemoramos, foi muito legal. Acho que a gente estava com 5 semaninhas. Vivemos esse momento, gravamos vídeo, aquela coisa de primeira descoberta, que daí tu vai apresentar para o pai, tu grava um videozinho dele descobrindo. E a gente tem um caderno onde eu colei o testezinho de gravidez, escrevi uma cartinha. Foi muito fofo, a gente viveu muito intensamente aquele momento. E com 8 semanas nós tínhamos uma eco para fazer bem lá no início. E aí fomos para aquela eco e não tinha coraçãozinho batendo. Descobrimos com 8 semanas que era uma gravidez anembrionada. Ela não tinha embrião, né? Tinha o saco gestacional, mas o embrião não se desenvolveu. Foi algo devastador pra gente, assim, porque por mais que tivessem sido 3 semanas, né, sabendo que a gente estava grávidos pela primeira vez, mexeu muito com a gente, foi muito doloroso. Nunca vou esquecer, a gente morava no Bonfim, bem perto da Santa Casa, e o exame foi na frente da Santa Casa, então a gente foi voltando a pé, porque era bem pertinho, naquela independência, assim, de isolados, que dor. Vivemos aquilo. Eu digo que para a primeira perda foi 1 ano de luto. Foi 1 ano. E agora, retrocedendo, assim, olhando para trás, eu vejo que esse processo começou lá, na verdade. Sim. E lá, uma nova Karina começou a surgir, assim. Sim. Antes de tu descobrir que estava grávida, vocês queriam engravidar? Foi algo planejado? Como foi isso? Queríamos muito nos tornar pais. Talvez não fosse um plano direto para aquele ano, né? A gente ainda não estava muitos anos juntos e a gente queria estrutura de uma casa maior, aquela coisa mais certinha, quadradinha. De estabilidade, assim, uma de ter estabilidade, de ter um espaço maior. Mas como é algo que interiormente a gente queria tanto, assim, a gente abraçou com toda a alegria do mundo. E vocês chegaram a contar para alguém quando vocês descobriram que estavam grávidos? Contamos para os amigos mais íntimos e para os nossos pais e familiares próximos. A gente acabou contando para todo mundo que era próximo nosso. Sim, porque a gente está num momento de euforia, de felicidade, né? Exatamente. E a gente quer dividir muito esse momento, né? Exatamente. É uma mudança, né, para a vida da mulher ali. Imagina tu descobrir, para o casal, né, que também estava começando. E aí tu viveu essas 3 semanas. Sim. Que foi desde o dia ali que tu fez o exame, deu positivo, até fazer a primeira ecografia. E como que foi contar para todos, assim, para essas pessoas próximas? Como que foram os dias após, os próximos dias, assim? Depois da perda, tu disse. Depois da perda. O meu maior receio era ter que contar para essas pessoas, principalmente os nossos pais,
e ter que dar notícia de dor, sabe? Porque a gente estava em dor, mas partilhar aquela dor com quem tu ama demais é muito difícil também, né? Porque tu não quer passar aquela dor para quem tu ama. Mas, enfim, a gente precisa receber o acolhimento e o que vai vir deles também, porque isso acaba nos fortalecendo, né? Claro. Então, eu fui até a casa dos meus pais e acabei contando para minha mãe, e aí o meu pai chegou atrás. E foi um momento muito lindo, muito caloroso, de muito amor. Com os pais também do meu noivo foi também uma notícia muito triste, mas a gente acabou dando a notícia até no dia do aniversário do meu sogro. Mas vivemos aquilo, acabamos vivendo. Tomei uma escolha em esperar ter um aborto espontâneo também. A médica me deu 20 dias, 21 dias para ter o aborto, ou senão eu iria no hospital, ou eu poderia já fazer uma curetagem de imediato. Escolhi esperar em casa, queria viver a reação do meu corpo se despedindo, sabe? E não aconteceu. Ah, tu fez uma coletagem. Aí fui, depois de 21 dias não aconteceu nada. Daí ela disse, quando bater essa data tu vem, né, pra tua segurança, e a gente vai fazer uma curetagem. Aí acabei fazendo a curetagem e lá tudo começou também, porque hoje existe uma lei, né, de apoio aos pais enlutados. Saiu esse ano, inclusive, essa lei. Dentro dos hospitais e todo o acolhimento que toda a equipe de um hospital tem que ter quando uma mãe perde um bebê, independente de ser um neonatal, independente de ser um bebê no início da gestação, né? Que nem era essa situação. E foi muito estranho, assim, porque eu fiz a curetagem e acordei na sala de recuperação, na sala de todas as mães com seus bebês de cesárea. Nossa, então, isso é péssimo pro nosso psicológico. muito bagunçado. Difícil, né? Sim. Eu também tive uma perda gestacional com 7 semanas. Foi por ali que eu perdi. E eu optei também por esperar. Eu acabei experindo naturalmente. O meu foi um pouco depois, foi beirando os 30, na minha orientação médica foi até 30 dias. E é muito difícil tu viver aquilo, porque todo dia parece ser o dia, mas não é o dia. Então tu acorda pensando, será que é hoje? E não é aquele dia. E daí tu não tá mais grávida, mas tem algo dentro de ti, e daí teu psicológico tá meio confuso. É muito difícil, né? Esse momento pra mim foi muito doloroso. E eu acabei expelindo naturalmente em casa 2 dias antes do Dia das Mães. Então, pra mim foi muito pesado, porque eu lembro que quando eu descobri que eu tava grávida, eu tava muito feliz, assim, que eu pensei, nossa, meu primeiro Dia das Mães. E tá chegando o Dia das Mães, então eu vou viver isso, assim. E depois, quando chega no dia, né, que aconteceu aquilo, e aí acaba, tá lá no Dia das Mães, eu pensei assim, não, eu vou ressignificar, eu não vou passar esse dia triste, porque eu tenho a minha mãe comigo, então eu vou tentar ressignificar isso, essa perda eu vou ressignificar, né? Mas acaba que é muito complicado essa parte do tu esperar, porque é muito longo a espera, né? E imagina, isso eu ainda consegui expelir em casa, mas deve ser muito doloroso tu ir pra lá, porque tu acaba que, quando tu descobre que tu tá grávida, tu gera muitos planos com aquele bebê que tu tá, muitas expectativas, e quando tu descobre que essa gravidez não evoluiu, todos os teus sonhos e planos vai junto, né? E aí tu imagina tu ir para uma sala de recuperação onde tu tá diante daquilo que tu não vai viver com aquele ser, né? Então eu acho que é uma dor maior ainda, né, nesse sentido, assim, de tu viver aquilo. Sabe que quando tu fala dessa questão de uma dor maior, algo que eu tenho aprendido é que não tem como a gente medir a dor. Eu acho que é a dor de também ter perdido em casa e tu se despedir em casa do teu filho, independente pelo tempo que foi, de tudo que sai junto, deve mexer muito também, porque é algo bem selvagem, né? É algo bem selvagem. Eu já vivi um trabalho de parto. Deu tanto quanto, assim. Acredito, porque de lá abre todo o teu... Eu senti uma dor absurda, assim, e eu vivi aquilo naturalmente sozinha. Sim, em casa. Então tu te depara com aquilo, tu vendo, sabe? É um pouco... É forte. Não, foi difícil pra mim, pra eu falar sobre essa perda com as pessoas próximas, eu demorei muito tempo, porque eu já me emociono, né, falando agora, mas
Porque tu revive tudo aquilo e agora falando, tu revive de novo, né? Então, e tu contar também para as pessoas depois que tu perdeu é muito difícil. Porque tu vai revivendo sempre, né? Sim. Tu vai sempre mexendo naquela ferida. E, às vezes, tem pessoas que sabem lidar com aquela situação e outras pessoas que não. E tá tudo bem, nem todo mundo precisa saber lidar e saber o que falar naquele momento, né? Mas tu acaba também ouvindo coisas que não precisava. Sim. E aí que não cabiam. E aí também torna um pouco difícil, mas tem muito acolhimento também que torna aquilo um pouco mais... Gurias, eu nunca passei afetuoso, né? Eu nunca passei por nenhuma perda, assim, né? De um filho. Mas ouvindo, assim, vocês falar, eu percebo o quanto é importante a gente compartilhar esse momento, talvez só com aquela rede de apoio muito próxima ou pessoas que vão validar realmente aquele sentimento que a gente está tendo. Porque às vezes a gente, né, comenta, tem uns comentários que são muito insensíveis, né? Então, assim, me parece, né, que vocês, né, conseguiram contar para essas pessoas próximas, tiveram validação desse sentimento. E outra coisa que eu acho importante também é... Ai, como é que eu vou me expressar? Não sei se eu vou conseguir botar em palavras, assim, esse sentimento. Mas... de falar, parece que é preciso também verbalizar ou daqui a pouco compartilhar, que eu acho que é um pouco da ideia que a gente está tendo, né, nessa proposta hoje, de contar, de compartilhar, porque falar também ajuda a gente a lembrar, né, porque vocês perderam um filho, mas ele está vivo para nós, ele é o nosso filho, né? Então acho que também de alguma forma trazer essas lembranças, falar dele é manter ele vivo, né, em vocês, assim. Então, acho que tem a ver com isso também. Por mais que eu imagino quanto é difícil reviver, né? Tu tá falando ali que tu tá revivendo e tu também, né, contando. Mas eu acho importante também a gente manter vivo. Sim, perfeito. Né, claro. Esse amor, né? Eu acho que é isso. Sim. Que é o filho de vocês, é um amor que vocês eu sempre geraram, né? lidei como a Luísa, minha filha, ela é minha segunda gestação, meu segundo filho, sabe? Exato. Sempre lido assim, e eu falo pra ela, filha, tu já teve um irmãozinho que hoje é uma estrela, sabe? Ai, então, que amor. Eu reconheço aquilo como um filho, sabe? Mas tem pessoas que não veem dessa maneira, né? Sim. E aí acabam invalidando aquela tua perda, né? Eu já recebi vários tipos de comentário naquele momento. Acha que nem deu tempo de... pensa que foi bom assim, porque o teu corpo entendeu que não era bom assim, ou imagina se viesse com um problema. Ai, essa parte é tão difícil. Imagina se viesse com um problema. Podia estar com um filho deficiente. Sim, mas a gente vai desvalidar, então, todas as crianças e adultos deficientes que estão aí cheios de saúde, como se não... É muito insensível, né? É muito insensível. Ou então, tu é muito nova, vai engravidar de novo rapidinho. Escutei muito essa também. E muitas vezes são frases que é para nos animar. Sim. Mas... Não, e eu escutei de pessoas muito próximas. Isso, passei muito por isso também. Porque a gente contou só pro muito próximo, né? Então, tu fica assim, ó... O que eu posso te dizer, né? Nem tem o que te dizer, com essa reação. Ai, eu fico... Mas profundamente não tem um sentimento de sensibilidade ali, mas talvez as pessoas nem façam esse filtro. Então é muito o que tu trouxe. A gente não pode esperar que os outros tenham a reação sensível que a gente gostaria, que não nos afetasse. Eu não... Nem todo mundo também não tá foi uma coisa que, pronto, tipo, eu fiquei chateada com essa pessoa. Não, nem um pouco, assim. Me doeu aquela fala naquela hora, mas também não levei aquilo assim, sabe? Porque eu entendo que não foi a intenção dessa pessoa, né? Tem pessoas que sabem lidar com essa situação e outras que não, e tá tudo bem, assim. Exato. Mas eu acho que esse processo de luto, não sei, também quero te ouvir, como é que foi a relação entre vocês dois, né? Porque eu e meu marido, por exemplo, isso fortaleceu muito nós dois, como casal e como pais, assim, sabe? Porque a gente se uniu muito naquele momento de perda e eu acho que aquilo fortaleceu e eu acho que transformou a gente para a nossa próxima gestação, sabe? Não sei como... quero te ouvir como foi para vocês. Como foi para nós. Tu sabe que agora te escutando, como tá longe,
Eu não consigo me lembrar em detalhes, tá? Eu acho que porque como a gente passou algo tão recente agora e tão intenso também, eu consigo me lembrar mais recente. Mas dessa primeira perda, eu acho que ela foi mais silenciosa. Nós nos conhecíamos menos, né? Nós éramos outro casal do que a gente é hoje. E não só em função do que a gente passou por último, mas em função de tempo de casal, né? Maturação. Então, eu conhecia o Lucas sofrendo, mas nunca por uma perda de um filho. Ele também não conhecia a mulher, Karina, sofrendo por aquela perda. Então, foi algo muito novo. Acho que a gente se deu espaço, mas é bagunçado, assim. Ela parece até uma zona meio acinzentada, meio nebulosa. Eu acho que foi mais difícil para nós, não nos uniu. Eu acho que nos colocou mais de frente com as nossas dores, com as nossas necessidades emocionais e nos deixou mais à flor da pele ainda. Não foi algo que ou une o casal ou separa, sabe? Muitas pessoas falam, né? Quando o casal perde um filho, a chance de se separar é gigante por não dar conta. E a chance de se unir, ficar mais forte ainda, talvez como tenha sido com vocês, é muito grande também. E com nós, eu diria que a gente ficou nesse meio termo. A gente ficou numa fase bem nebulosa. Porque... Cada um também viveu essa dor do seu jeito, né? Exatamente. Cada um viveu do seu jeito. E eu acho que eu me interiorizei muito mais, assim. Eu mergulhei muito no início. E ele talvez lidou com um jeito para sobreviver com aquilo de uma outra forma. E talvez, como eu falei, o tempo de casal, a gente ficou em momentos muito diferentes. E aí, aos poucos, a gente foi vindo, assim. Mas foi uma fase delicada pro casal. Não foi fácil pro casal em si, assim. E aí, quanto tempo... Depois que passou um tempo, quando que tu se sentiu pronta para tentar de novo? Quando eu me senti pronta para tentar de novo. Depois que o primeiro bebê foi, que nós nomeamos também, assim como tu falou, a gente sempre considera o primeiro. E como a gente não soube o sexo dele, a gente nomeou de Capuã, que significa nuvem. E serve tanto para o feminino quanto para o masculino. E o Lucas sempre veio muito comigo, assim, sim, vamos nomear, vamos considerar. Ele sempre considerou muito, respeitou muito. Então, isso foi muito legal. A gente não quis desistir de ter outro filho, mas Karina, mulher, queria de mais tempo, queria 2 anos no mínimo. Era o que eu dizia, assim, pelo Lucas a gente teria passou 6 meses, 3 meses, que é o que a médica dá, porque é pela coletagem, né? A gente já poderia tentar, ele mais velho, então eu não quero ser pai velho, vamos ter logo, E eu não queria ainda, não era nem pelo físico, era meio emocional, não estava pronto. Não estava pronta. Não estava pronto. Então eu dizia, não, eu preciso tudo, né? Exatamente. Eu nunca imaginei que algo tão breve podia me mexer tanto. Mexe muito. Era Natal. Eu perdi em março, no Natal daquele ano, eu notei que eu ainda estava com tristeza, com lembranças tristes. E como eu não sabia lidar com aquela tristeza de maternidade ainda, era tudo muito novo, assim, e eu me toquei, nossa, eu ainda tô triste, é dezembro, mas eu perdi lá em março. Sim, tá tudo bem, mas eu me julgava, eu me criticava por ainda estar, mas foi uma gravidez tão rápida. Pra te ver como essa parte do tirar a sensibilidade, a gente faz com nós mesmos, né? A gente às vezes não se permite mergulhar e sentir, se ver que tá mergulhada. Não, eu não posso estar triste, já faz tantos meses, né? Então, eu não estava pronta emocionalmente, assim. Eu ficava pensando... É que também eu acabei engravidando muito rápido depois, né? Minha médica falou pra mim que... Como o meu foi natural, ela falou... No momento em que tu se sentir, né? Que tá pronta, tu pode tentar de novo, né? E aí... Porque eu fui fazer um exame pra poder ver se tinha saído tudo, né? Tá. Tava limpo. E aí ela falou, agora, quando tu te sentir confortável. E eu não fiquei... Eu realmente não fiquei... Nessa questão, eu não fiquei pensando, vou esperar mais um tempo. Eu pensei, vou viver a vida agora, não vou ficar com isso na minha cabeça. Porque para essa primeira gestação, eu queria muito engravidar. Eu fui muito metódica nessa parte de planejamento para essa gravidez, sabe? Eu fiz tudo certinho como manda um script, assim. E aí acabou que aconteceu isso, né? Então eu fiquei pensando, nossa, eu planejei tanto, fiz tudo com
todos os cuidados possíveis, tudo como manda o figurino, e não deu certo. Então não vou ficar pensando nisso, eu vou deixar a vida me levar, sabe? Sim. E eu engravidei no mesmo mês. Super perto. E foi muito perto, assim, eu fiquei chocada Uau. com o quanto foi rápido. E aí eu comecei também muita terapia, né, claro. Mas Sentimentos, né? eu comecei a pensar, nossa, eu acho que eu deveria ter passado por aquilo. Porque eu sempre tento ver também o copo meio cheio, né? E aí eu comecei a trazer essa primeira gravidez como um grande significado, assim, de... Acho que eu deveria passar por aquilo, porque em seguida já veio outra. Aquilo me amadureceu muito, sabe? Então, trouxe isso pra minha próxima, né? E viver bem aquilo. Mas eu lembro que eu grávida, eu ficava... Quando chegou o mês que era pra ser a minha DPP da primeira, eu fiquei pensando, nossa, seria agora. E eu fico pensando, sabe? Então, meio louco o nosso Sim, a psicológico gente fica grava mudo, todas né? as datas também. E aí é muito doido. E essa segunda foi muito gestação, perto, então, muito essa perto. segunda gestação também é muito difícil. Imagino que ela vem carregada de um sentimento ali, de uma coisa que vocês estavam vivendo, né? Sim. Não, é muito doido, Tipo, porque tu quer fica viver por um muito essa medo, uma gestação. alegria. Nossa, o medo é absurdo, Os né? dois Muito... Deve ser sentimentos muito... parecidos. Oscila muito, eu acho, né? Sim, tu quer viver a dor que tu tá vivendo, mas daqui a pouco tu já Foi tá tudo grávida muito de novo. rápido, sabe? Nossa, Então eu tava vivendo luto uma junto com a mistura. alegria de estar grávida de novo. Tá. E ao mesmo tempo muito preocupada, porque eu tinha muito medo de perder de novo. Não queria viver a mesma coisa. Então, logo quando tu tá grávida, né? Eu não sei tu, mas eu fiquei com meus peitos muito doloridos, não podia nem tocar. Então, na segunda gravidez também é a mesma coisa. Guria, eu tava, tipo, no mercado, eu ficava sentindo pra ver se ele tava dolorido ainda. Tá. Porque o meu psicológico, eu fiquei pensando, não, se ele parar, porque na primeira ele parou, eu comecei a parar de ter os sintomas, então eu comecei a associar isso. Então, na minha segunda gravidez, eu começava parar, toda deu hora alguma pensando, achando que, não, tô seguindo como tal. Então, meu psicológico ficou muito... É difícil Ficou uma soltar, bagunça, né? sabe? Ficou uma bagunça, porque eu ainda tava vivendo aquele luto, não consegui viver totalmente ele, mas ao mesmo tempo eu tava muito feliz com a próxima, então é muita coisa pra te administrar. Muita coisa. É um limbo, né? De luto com alegria. Karina, tu tava contando que ali em dezembro tu tava com esse sentimento de tristeza, né? Sim. E aí a Brenda contou como que foi a segunda gestação dela. E aí tu e teu Tu queria esperar 2 companheiro na anos? época. Eu queria 2 anos. E aí era em dezembro, tu ainda tava... né? Tu tava ainda... Isso, E vocês tiveram essa conversa, vamos tentar de novo. Como Nós foi? tivemos a conversa de preciso de mais tempo. E ele, ok. Era esse o combinado. Eu preciso de mais tempo. Preciso de ao menos desses 2 anos. Porém, passamos o Réveillon. E logo após o Réveillon, acho que dia 10 de janeiro, eu descobri que eu estava grávida. Sim. Segunda gestação. Segunda gestação. Não tinha feito 1 ano ainda da perda, né? Mas já tinha feito 1 ano que eu tinha engravidado do primeiro. Engravidei do primeiro em janeiro, daí em dezembro, e daí, na verdade, 1 ano depois, exatamente, eu engravidei. Engravidei dos 2 em dezembro. E aí descobri que estava grávida. E aí, junto com essa descoberta, veio o medo. O medo. Aflora tudo, né? Veio o medo, porque eu queria muito ser mãe, sempre foi um sonho meu, assim, e ele ainda era muito vivo, mas eu precisava desse espaço ainda emocional. E eu acho que o Lucas já estava mais pronto, assim, para já ter o segundo filho. Quando eu soube, a gente se abraçou muito forte, eu chamei ele no quarto, contei, e eu tive uma cachoeira, assim, de lágrimas, porque eu chorei muito e eu senti medo. Esse foi o meu primeiro sentimento. Quando eu me lembro, assim, a descoberta da gravidez, o primeiro sentimento foi medo. De viver de novo. Isso, desromantizando total, assim. Era uma alegria de ser mãe, mas a alegria, ela veio depois do medo. O medo veio primeiro. E ok, porque era a minha experiência, era o meu gatilho de dor. Sim. O meu medo era de perder de novo, de passar por tudo aquilo. Eu tava recém me recuperando emocionalmente, né? E aí ele me deu um abraço muito forte e disse, vai dar tudo certo, vamos confiar. Vai ser diferente. Tá tudo bem. Eu mandava assim. E nos apoiamos. E tivemos uma gravidez muito
cuidadosa, muito saudável também. Foi uma gravidez tranquila? Foi uma gravidez super tranquila, super tranquila. Nunca tive nenhum problema de saúde nem nada. E lendo muito sobre maternidade, lendo livros sobre a presença da mãe e do bebê, aquele momento único, lendo sobre amamentação, sobre doenças de bebê. Li um livro muito forte que é A Maternidade em Contato com a Sombra da Mãe. E nada é por acaso, né? E esse livro ele fala muito sobre as doenças do bebê estão diretamente relacionadas com as sombras da mãe. Muitas vezes do pai, mas primeiramente da mãe, sabe? E aí, estudando constelação familiar também, que eu faço esse curso, eu acabo descobrindo isso também, né? Nossa, isso faz muito sentido. Faz muito sentido. Depois que tu tem filhos, muda também a tua visão sobre essas coisas, né? Total. A gente começou a fazer também por conta disso. Tu começa a ver outros significados, né? Buscar em outros lugares algumas coisas, né? Sim. Exatamente. E aí descobrimos que estávamos grávidos do Cauê. E como que foi? Porque daí vocês já tinham vivido uma experiência, né, de perda. E aí vocês compartilharam no início, vocês decidiram esperar um pouco. Como é que foi com esse sentimento de medo misturado com, enfim, com a alegria também, né, de estar esperando um filho? Tinha aquele receio de vamos esperar dessa vez contar mais pra frente, principalmente pros pais que sofrem tanto, para esses avós, para esses amigos, até mesmo para colegas de trabalho. Colegas de trabalho eu contei quase com 5 meses, mas para a família eu acho que a gente acabou contando ali com 2 meses, bem no início. Eu contei para minha família num telefone sem fim ou num churrasco de domingo, nunca vou me esquecer. E foi uma alegria, uma bagunça, assim. E a gente acabou contando antes do que a gente se planejava. A gente queria segurar, mas a gente acabou contando antes, porque o medo foi soltando. O primeiro momento foi de muito medo, mas depois a gravidez do Cauê foi tão tranquila que foi soltando, foi liberando aquele medo. E esqueci, não tinha mais um medo de perda alguma, assim, sabe? Eu me entreguei, eu mergulhei naquela gestação de corpo e alma. Foi organizando meu trabalho para parar depois. Quis parar 1 mês antes de ganhar ele, porque de alguém que vinha de uma intensidade de trabalho muito grande, eu não queria ter aquele vazio existencial de não tem mais trabalho e daqui a pouco eu tô com um bebê que eu não conheço dentro de casa. Cadê a minha vida de antes e quem é essa criança? Sim. Sendo bem realista. Nossa, foi o que aconteceu comigo. Eu tinha medo desse choque de realidade. Eu tive esse choque. Eu tinha Não é medo desse fácil também. choque. Aí eu precisei Eu preciso Foi muito primeiro inteligente. ficar sozinha comigo mesma, no meu silêncio. Nossa, fez muito E depois bem. eu vou somar o meu nenê comigo. Então eu vou estar... Se eu estava 99% agitada, que eu esteja 50%. Mais tranquila para eu receber esse bebê com 50%, não 99%. Porque ele precisa de uma mãe mais emocionalmente entregue. Então eu me dei 30 dias. Cauê nasceu dia 22 de setembro. Eu trabalhei até final de agosto. Eu fiquei praticamente quase 30 dias, foram 20 e poucos dias em casa sem trabalhar. Só atendendo alguns clientes à distância, mas sem fazer trabalho presencial, assim. Nossa, me dei arrasou. férias. Me dei férias. Mas isso foi, assim, a auxílio da terapia pra te ter essa visão? Ou tu que Não, era um tinha planejamento meu. Nossa. Eu queria pausa para viver a maternidade. Eu queria Mas estar muito presente. Eu quero mudar essa realidade numa segunda, sabe? Tá. Quero viver isso, assim. Eu quero ter a tranquilidade. Não quero viver a mesma loucura que antes. Eu acho que essas decisões, Eu elas entendo, acontecem quando a gente começa a se... Porque tu ficou muito introspectiva, né? Sim. Logo ali depois da perda. Então, Se acho conhece, que né? Muito. tu começa Ali virou alguma coisa. a entender, né? Quais Exato. são realmente as tuas necessidades. Acho que, inclusive, muda, né, as prioridades da gente. Exatamente. Enquanto mulher, enquanto ser humano, né? Então, me parece, assim, ouvindo o teu relato, que tem um pouco disso, sabe? Do teu autoconhecimento e de entender o quanto aquele momento era importante para ti e de dar esses espaços, né? Para tu se reconectar. Tu fez muita leitura também, tu falando, né? muito, li Tu bastante. falando que tu queria dar uma pausa para conseguir receber ele, sabe? Então isso só demonstra o quanto tu estava realmente conectada com tudo aquilo, né? E te planejou pra E isso. Sim. E como foi esse parto? Como que foi o parto? Fui, então, com a gestação do Cauêzinho com 40 semanas e 2 dias.
Nossa! Fomos até o último fio de cabelo. Queria muito tentar um parto natural, né, um parto vaginal. Era uma vontade muito grande. Assumo, morria de medo de cesariana, morria de medo. Minha obstetra sempre me deixou muito à vontade, né, nessa escolha. Fiz muita fisioterapia pélvica também para conseguir ter o parto natural e tudo mais. E estava me sentindo pronta, com a bola em casa, fazendo todos os exercícios em dia, apesar de que eu não fui uma gestante muito atlética, não fiz tanto exercício como deveria ter feito. Mas, enfim, até hoje eu penso, eu não sei se esse guri teria saído de parto normal pelo tamanho que ele foi. Mas chegamos nas 40 semanas e um dia e comecei a sentir muitas dores. E aí imaginei que o tampão, né, mucoso saiu. Liguei para a médica, ela disse, não, tá tudo certo, vai na emergência, mas tem tempo, não é a bolsa. Nunca vi a bolsa romper, essa bolsa eu não vi se ela romper um dia. E vai com calma. Fomos para o hospital, ainda tínhamos 3 dedos de dilatação. Me mandaram de volta porque ainda não tinha contrações ritmadas e 3 dedos ainda não era o suficiente para me internar e ficar baixado no hospital. Voltei para casa e passei uma noite, que não foi uma noite de dores. As contrações pararam de noite. Os batimentos dele estavam bem, mas parei de sentir ele mexer tanto. Ele não, é como se não tivesse mexido aquela noite inteira. No dia anterior eu tive contração, fui para o hospital, voltei para casa e parece que ele parou de mexer. No outro dia de manhã, 8 horas, nos acordamos num domingo, primeiro dia da primavera, 22 de setembro. Um dia lindo, meu Deus, que dia lindo, lindo, lindo. Eu acordei e disse, Lucas, olha só, toma teu café, não precisa correr, mas te organiza, porque eu acho que é hoje, a gente vai ter que sair. Tá, daí já aquela tensão, só quem já entrou em trabalho de parto em casa sabe aquela loucura que é. E aí as dores começaram a vir. E nós morávamos longe da Zona Norte até o centro, até chegar lá. E disse, tá, calma, vou tomar meu café, tu não quer comer alguma coisa? Não, a gente nem quer comer nada, porque daí começa a vir aquela dor, daí tu para tudo, daí a dor passa, ai, tá tudo lindo, daqui a pouco a dor volta. E aí eu já tinha um aplicativo de contar as contrações e ele já tinha no celular dele também, daí ele botava no cronômetro enquanto escovava o dente. Calma que eu tô pronto, a mochila já estava toda organizada, a gente já tinha deixado tudo pronto no carro, a gente estava muito organizado. O bercinho já estava lá do lado da nossa cama, estava tudo perfeitamente esperando ele, né? Fomos para o hospital, fizemos um vídeo no caminho com ele me colocando na cadeira de rodas. Aquele caminho do hospital é gigantesco, parece que nunca vai chegar. As contrações no carro são horríveis, meu Deus, eu achava que era em novela, mas é real mesmo. Daí chegamos no hospital, fizemos um vídeo muito felizes. Eu adoro ver esse vídeo. Aí ele me levando na cadeira de rodas e eu filmando ele e a gente rindo e eu tendo uma contração no meio do vídeo e ele faceiro, vem Cauê. Foi muito, muito divertido. Ai, coisa boa viver esses momentos, né? Sim, muito, muito entregues, assim. E aí chegamos lá, eu tinha 4 dedos e meio, daí baixei. Ela disse, mãe, tu tá com 4 dedos e meio, tu não tá gritando ainda, tu tá ótima. E aí vivi aquele processo de trabalho de parto por 12 horas. Fiquei 12 horas em trabalho de parto no hospital. Chegamos às 10 e às 10 da noite eu já tinha feito bola, já estava no chuveiro por 1 hora, detestei o chuveiro, me senti mal pra caramba. Até que chegou 11 horas de trabalho de parto, me ofereceram ocitocina, porque eu estava com 6 dedos de dilatação. Tava muito tempo e não tinha evoluído de 6 dedos. E aí, mãe, quem sabe a gente toma uma ocitocina para ir um pouco mais rápido, porque ali realmente a dor já estava insuportável. E aí tomei a ocitocina. E aí as dores aumentaram bastante, né? Eu acho que eu acabei sentindo muito mais. E aí vieram medir, eu pedi para sair do chuveiro, estava péssimo, não gostei da água, fui para a cama. E aí vieram medir o coraçãozinho dele no MAP, e aí os batimentos dele começaram a cair. Caiu para 80, eu acho, 70. Não lembro de cabeça, mas eu acho que era um número bem baixo, assim. E aí as médicas me olharam e disseram, a gente vai ter que fazer uma cesárea de urgência.
Aí eu olhei pro Lucas apavorado, porque ele sabia que eu morria de medo. E nós tínhamos todo um plano de parto que ele foi entregar e disseram que podia ser depois. No fim, aquele plano de parto nunca chegou na mão dos médicos. E eu olhei pra ele e disse: amor, eu tenho medo. E ele disse: tá, mas não se trata da gente. Aí eu olhei pra médica e disse: nos dá um tempo. E ela disse: tá. Eu acho que enquanto isso ela foi agilizando tudo o que precisava. Saiu da sala rápido, já deixou a porta aberta, escancarada, como quem diz: chega de trabalho de parto, aqui é uma cesárea. E quando eu olhei pra ele já estava com a mochila e disse: vamos, confia, é o nosso filho, agora é a vida dele que está em risco. E aí já veio uma contração gigantesca. Eu disse: vamos embora, que eu não aguento mais sentir essa dor. Daí sim, aí elas chegaram, me botaram na maca. E eu nunca vou esquecer um comentário de uma enfermeira, eu no caminho para a sala de parto da cesárea, dizendo: imagina só, se a cesárea fosse ruim, todas ricas, famosas, nem marcavam isso. Então, assim, cesárea é bem rapidinha, super bom. Aquelas frases que a gente escuta na maca quando tá morrendo de medo, que fazem toda a diferença. Ela até queria de alguma forma, né, me encorajou. Aí elas foram muito queridas, foram muito cuidadosas, me perguntaram: qual é o teu medo? Isso foi muito interessante, né, porque o medo é algo muito grande. E eu me lembro que um dos meus maiores medos era tomar anestesia ao ponto de não conseguir ver aquele nascimento, de não conseguir ter contato com o bebê, de não conseguir sentir, pegar ele, de ficar com falta de ar. Eram os meus medos reais, humanos, né? Não, tu fica tranquila, tu vai tomar anestesia bem devagarinho, vai ter tudo certo. E até que foi muito rápido, né? Tomei anestesia e em 15 minutos o menino tinha nascido. É tudo muito rápido, né? Muito rápido. A parto da minha filha foi a mesma história, assim. Eu entrei em trabalho de parto, fiquei bastante tempo, fiz um MAP, os batimentos começaram a cair e também tive que ir para uma cesárea de emergência. Eu tinha muito medo de cesariana. Muito medo. E aí foi tudo muito rápido. Cesariana salva vidas, né, gurias, também. A gente sabe que é super importante. Mudou todo o meu conceito. Mudou, romantizou tudo isso. Precisa nascer, é isso. Né? Então, a gente também vai mudando o nosso olhar sobre as coisas, né? Exatamente. As experiências vão nos moldando, literalmente. A gente vai liberando um pouco mais, ficando menos dentro de caixinhas. E aí o moço nasceu. Quando ele nasceu, a primeira cena do mundo, né? Aquele olhinho me olhando, coisa mais linda de todo o universo. Duas bolitinhas bem pretinhas me olhando. E aquela nossa troca de olhares foi a nossa única troca de olhares, na verdade. E aí não tem como. E graças a Deus conseguiram tirar a foto da gente se olhando, porque eu registrei dentro de mim para sempre, mas tem uma foto que prova, então eu consigo olhar e me lembrar, porque pode ser que um dia eu me esqueça, daí eu tenho uma foto para provar aquele olhar. E ele ficou me olhando por um tempão, assim. Hoje, lembrando, é como se aquele momento, que foram frações de segundos, acredito eu, ele me falou 1000 coisas, assim. Ele me falou, acho que 1000 coisas. Nem sei o que ele me falou, mas eu acho que ele me contou tudo o que ia acontecer ali naquele olhar. Foi muito doido, a gente conversou naquele olhar. E aí disseram: mãe, ele nasceu cheio de mecônio. Então a gente vai levar ele para limpar, a gente vai ter que examinar ele. Acho que o meu noivo não lembra do chorinho dele nesse primeiro momento, eu me lembro muito dele chorando bem baixinho, assim, resmungandinho, coisa mais fofinha. Ele era um bebê enorme, de 4,50 kg e 50 centímetros. Bem compridinho. Bem grande, né? Isso, era bem isso. Gordinho. Bem gordinho, bem gordinho. E é uma mãe bem pequenininha, né? Daí levaram ele, daí o Lucas foi acompanhar ele, ficaram finalizando a cesárea. E ali ele não voltou, daí vieram e nos disseram: olha, o Cauê aspirou muito mecônio, né? Entrou muito pro pulmão dele, então ele vai ter que ir direto para UTI, para ficar lá, e talvez ele vai ser entubado para que já limpe o pulmãozinho dele. Então ele não vai vir para vocês. Então não teve esse retorno do Cauê para nós. E tu vai ficar na sala de recuperação, ele vai passar essa noite lá, e amanhã quando tu te acordar, a gente vai saber novidades, né? E aí fui pra sala. E aí o Lucas ficou a noite toda comigo e indo na UTI. E a gente fica meio sedado, assim, com aquela... Fica, né? A gente é meio grog, né? Então a gente não se organiza muito, né? E aí no outro dia de manhã acordei, ele ainda estava lá, daí o Lucas me disse que ele tinha sido entubado. E aí tirei força, não sei da onde, para tomar um banho e consegui ver ele, que era só o que eu queria, né?
E aí não liberavam nunca. Gente, eu quero ver meu bebê, quero ver meu bebê. Não liberavam nunca. Daí eu disse, isso, pelo amor de Deus, sabe? Meu filho nasceu ontem. E aí, era de noite, né, que ele nasceu. E isso, acho que era umas 10 da manhã, ainda não tinham liberado. Tá, então tu vai tomar um banho e ficar pronta. Quando der, a gente te leva lá. Aí, eu e o Lucas fomos liberados. E fomos ver ele na UTI. E aí eu lembro que a UTI ali da Santa Casa são várias salinhas, né, com os bebês. Acho que ficam 4 bebês, 6 bebês por salinha. E aí tinha 5, 4 bercinhos, assim, incubadoras. E eu perguntei, qual é o meu? E essa sensação é tão estranha, sabe? Porque teu bem mais precioso saiu de ti saiu de ti ontem. E aí tu acorda no outro dia de manhã e tu tá num quarto com um monte de bebê. Ainda meio grog, e tu ainda não sabe nem qual é o teu filho, sabe? Aí me olharam, mãe, é o maior da sala. Claro, porque era um monte de prematuro, bem pequenininho, assim. E aí o Cauê era quase batendo o pé e a cabeça naquela caminha transparente. Esse aqui era o da porta, assim. Ai, muito lindo. Daí lá eu tive esse contato com ele, depois do parto. E ali nós ficamos por 14 dias. E como foi ver ele a primeira vez entubado nessa... Então, a primeira intubação dele foi muito sutil, muito delicada. Porque era um caninho bem fininho no cantinho do nariz, assim, era só o que ele tinha, um anjinho. Era um caninho tão sutil que não era aquela coisa muito forte, ainda cheio de fiozinhos e agulhas e um monte de parafernália, sabe? Ainda era bem sutil. Então, foi... Lembrando agora do que eu vi depois, foi bem tranquilo. Foi a melhor parte, eu acho. Porque ele ainda estava muito calminho, ele ainda se mexia, ele não estava super sedado. Então eu conseguia ver ele se mexendo, se movimentando. É uma dádiva tu poder ver o teu filho se mexer, sabe? Depois eu esqueci como era ele se mexendo. Então isso fica muito pesado depois. Então esse início era bom, porque ele ainda não estava tão sedado. Eu conseguia ver ele se mexer mais e dormindo bem quietinho, assim. Daí ele se mexia, a mãozinha se mexia. E esse foi o nosso primeiro encontro depois do parto. E aí eu fiquei me recuperando, fomos para um quarto, né? E fiquei 2, 3 dias no quarto. Nos colocaram num quarto separado, sem nenhuma família. Era exclusivo só nós. Isso foi muito bom, porque a gente não tinha um outro. Nosso bebê estava lá e às vezes tem um outro ali, né? E a gente ouvia os bebês chorando no corredor dos outros quartos e dizia, tudo que a gente queria era o chorinho dentro do nosso quarto. Tudo que a gente queria era não estar dormindo de noite com o choro de bebê, mas com ele aqui, sabe? Ali já começou a mudar a nossa percepção de reclamar dos desafios, sabe? Mas ele tá aqui com a gente. E era o contrário. Então, eu acho que a minha recuperação da cesárea foi muito rápido, porque eu estava sempre pronta para me levantar e estar com ele lá na UTI, sentar na cadeira e ficar lá. O médico nos comentou daí no outro dia que eles não sabiam como o Cauê tinha sobrevivido, porque o nível de mecônio que ele aspirou, muitos bebês aspiram mecônio, né? Mas ele aspirou muito. Uma quantidade que fechou todas as entradas do pulmãozinho dele, que faz a troca do oxigênio, do sangue com o coração, e aí criou uma hipertensão pulmonar, que foi o que ele teve. E aí essa hipertensão pulmonar não permitia essa troca de ar, né? Do coração, pulmão, e deixava a saturação dele muito diferente da parte de baixo dos pés para cima, daí começou a afetar rins. Então os médicos diziam que não sabiam como ele estava ali, sabe? Como ele aguentou tanto tempo assim. E aquilo foi um choque. Como assim, meu filho? Uma gestação maravilhosa e daqui a pouco nasce quase morrendo? Que é isso, né? Sim. Um baque. Daí ali a gente viu que realmente tinha algo muito sério acontecendo. E aí passaram um dia, 2 dias, e aí teve que chegar o dia que a gente teve que ir embora do hospital, e aí essa parte é a parte mais difícil. Tu sair e deixar o teu filho, né? Tu sair e deixar teu filho, é uma sensação horrível, assim. E é muito engraçado que eu sentia que todas as noites depois que eu saí do hospital e ele se comunicava comigo às 10 horas da noite, assim. Não sei, uma força de pensamento. Ele me pedia ajuda, eu dizia, Lucas, o Cauê tá me chamando, o Cauê tá dizendo que precisa de ajuda, que ele não tá bem. Não sei se é aquela conexão tão forte de mãe e filho, que o teu filho talvez só queria que tu tivesse coladinho, né?
E a gente ia lá, e aí a gente voltava, alugamos um Airbnb perto do hospital, a gente morava muito longe, pra gente poder ir o tempo todo e ficar ali, só voltar para dormir. E assim, a gente foi se virando, a gente mudou tudo. Fomos acreditados que ele estava melhorando, ele teve uma melhora muito boa no final da primeira semana, que depois de 5 dias ele podia já se desentubar, e aí a gente ficou super esperançoso, e talvez no outro final de semana ele pudesse ir até para casa. Ai, daí aquilo foi uma coisa maravilhosa, assim. E aí teve um dia que ele teve uma parada respiratória, uma convulsão, alguma coisa muito séria, e nos ligaram correndo. Vocês precisam vir muito rápido. Ah, que horrível que foi aquilo, como demorou pra gente chegar até lá. De preocupados, a gente não sabia o que tinha acontecido. E aí sim, daí quando a gente chegou lá, era o nosso bebê. Mas como os rins dele não estavam funcionando, ele estava tomando muita coisa, e ele começou a ficar muito inchado em função dos rins, e ele estava usando adrenalina, muita adrenalina. E aí colocaram ele numa máquina respiratória, que era um robô que fazia o maior barulho do mundo, e o peitinho dele inflando para cima e para baixo, era uma máquina dentro dele, era uma cena assim extremamente difícil de ver. Por isso que eu acho que a primeira vez que eu vi ele com aquele caninho foi tão sutil, sabe? Sim. Daí ver ele naquela situação, eu pensei, o que é isso, velho, sabe? Meu Deus. Que é isso? E ao mesmo tempo, eu era tão grata com a medicina e com os médicos. Porque mesmo sendo uma situação tão difícil, com um serzinho tão pequenininho, eu vi ali a perfeição da medicina. Porque ele saindo dali, aquilo ali é o que teria salvo a vida dele, né? Se fosse essa circunstância. Então, Eles estavam te dando uma possibilidade. exatamente. Eles tentaram, assim, de tudo, de tudo. Mas aí ele pegou uma bactéria, fez uma pneumonia, e aí o quadro dele ficou bem debilitado. Daí ele nasceu num domingo, e 2 domingos depois, a médica me chamou de manhã para conversar e disse que o caso dele era muito difícil, que eles já tinham tentado de tudo, eles não sabiam mais o que fazer. Mas aquele momento em que te chamaram no hospital e tu viu aquela cena, como foi pra ti aquilo? Ver aquilo É muito chocante. pra ti e pro Lucas, né? Eu me sentia impotente. Não tinha o que eu pudesse fazer, sabe? Eu só queria estar com meu bebê sendo o maior proteção dele, né? Só eu, ele ali comigo. E não era eu a maior proteção dele naquele momento. Não adiantava. Acho que nós não tínhamos pego ele no colo ainda. Porque daí sim, aí ele já tinha sondinha no umbiguinho, no pescocinho, ele já tinha sonda em muitos lugares. Então, pegar ele era uma coisa muito difícil. E qualquer coisa desestabilizava a pressão dele. Então, ele era o bebê que não podia fazer o tal do canguruzinho, de tu ficar lá na UTI, eles deixam. Mas o Cauê era mais difícil, porque ele era grandão e aí tinha muito fio. Eram várias enfermeiras para nos ajudar a colocar ele no meu colo. Mas aí teve o primeiro dia que eu dei colo para ele, foi maravilhoso, assim. Foi muito lindo, a gente tem foto. O Lucas não pegou ele nesse primeiro dia. Foi quanto tempo depois disso? Sabe que eu não me lembro, mas eu acho que foi quase uma semana depois que ele nasceu. Foi quase uma semana. E como foi esse momento, a primeira vez que tu pega o teu filho? Nossa, foi lindo, ele quase não coube em mim. Porque ele saía pelos lados, assim. Tanto que eu olho a foto e penso assim, nenê não tinha uma semana, 10 dias, ele não tinha isso. Ele era muito grande, não foi muito fofo. Ai, muito fofo. Aqueles 14 dias foram de muita conexão entre eu, ele e o pai dele, sabe? A gente conversava muito com ele. A gente rezava. Teve um dia que o Lucas chegou e ensinou para ele o Santo Anjo. Daí eu cheguei depois e ensinei o Santo Anjo. Daí a gente chegou em casa e disse, eu falei de Santo Anjo para ele. Mas eu também. Então a gente via pensar, o Cauê, pensando, o pai e a mãe. Sabe, sendo muito bregas. Os dois estão repetindo as mesmas coisas para mim. Com uma boa reikiana, botei o símbolo do Chokure embaixo do travesseirinho dele, pedi para as enfermeiras deixarem eu colocar um símbolo que eu acreditasse que fosse para cura. Elas muito queridas deixavam, porque não. Apliquei reiki nele, fiz uns toquezinhos, cantava músicas para ele. Teve uma música muito importante para mim, que eu me lembro que eu cantei e ele, parece que aquela criança levantou, assim, foi muito bonito. Então a gente
teve belos momentos. Tu ia com muitas frequência? conversas. Como é que funciona essa parte de acompanhamento pro hospital? É livre, para mãe e pai é livre. Se eu quiser ficar lá o dia inteiro, eu fico. Eu só preciso sair quando ou ele ou algum outro bebê dessa linha tem algum procedimento a fazer. Uma troca de leito, algum procedimento com mais risco de bactéria, né? Então, daí a gente tem que sair, mas se quiser a gente volta depois e fica. Então, a gente só saía para almoçar e voltava e entrava e saía, eu e o Lucas. Mas tu O Lucas ficava lá dizia- do lado da incubadora, tu não podia ficar com ele. Eu não podia ficar com ele no colo, mas eu ficava de pé, conseguia fazer carinho, tocava nele o tempo todo, não tinha problema algum. Ou ficava numa poltroninha do ladinho, assim. Então a gente teve belos momentos. E eu e o Lucas fomos parceiros incansáveis. O dia que um estava mais desacreditado, o outro acreditava. E aí a gente se trocava. Daí o dia o outro fraquejava, o outro estava mais forte. Calma, ele vai ter força. Calma, ele vai conseguir. Aí as pessoas me perguntavam, tá, e tu já pensou na possibilidade dele partir? Eu disse, não, nem penso nessa possibilidade. Não era uma coisa que tu pensava. Não, era uma coisa que eu pensava. Aí numa sessão de terapia, minha terapeuta me deu a oportunidade de olharmos e conversarmos com a morte. Aí foi bem forte. Como foi? Foi bem forte entrar em contato com a entidade morte, sabe? Ali eu me lembro que eu pedi mais tempo para ela, mais tempo para estar com o Cauê. Mas ali caiu uma chave que poderia acontecer dele não ficar. Porque por mais que ele estivesse tão debilitado, em situações tão sensíveis, eu ainda não acreditava que ele podia partir. E eu pensava, se ele partir, eu acho que provavelmente eu não aguento, né? Como vou aguentar? Eu não via vida depois se o Cauê partisse. Não encaixava, era um quebra-cabeça sem peças. Não é uma hipótese. Como assim, sabe? Que ironia. Imagina se ele for embora, sei lá, eu vou embora junto, não sei o que vai acontecer, né? Essa era a realidade, sabe? Era a realidade. E aí, 2 dias antes dele fazer a passagem, nós fomos tomar um passe num centro espírita e a gente chegou no quartinho dele para ver ele depois do passe e a gente disse que aquele dia o quartinho dele da UTI estava roxo. Era uma paz, assim, parece que os anjos estavam todos lá dentro. A gente ficou muito calmo, muito confiante. O Cauê estava bem, ele melhorou aquele dia. Ele estava maravilhoso. E aí, depois ele começou a ficar ruinzinho. Ruinzinho. Aí foi quando a médica conversou comigo de manhã, que já tinham tentado de tudo. E aí, à tarde, eu estava com ele na salinha e o coraçãozinho dele começou a descer, a abaixar. E aí, ali virou uma chave. Eu pensei, ele tá indo. Aí eu chamei o Lucas estava com os pais dele no corredor do hospital, porque só podia entrar ou eu ou o Lucas, né? Na mesma hora, eu disse, eu vou chamar o pai, tá? Chama, porque elas viram que o coraçãozinho dele estava caindo. Aí chamei ele. E aí o Lucas veio, não estava entendendo nada, o que foi. Eu disse, eu não sei, acho que ele está se despedindo. E aí ele se foi se despedindo. Ele foi tão amado que ele foi bem devagarinho, assim, para não morrer do coração, sabe? Bem devagarinho. Foi muito doido. Fiquei com ele no colo. Elas ofereceram para eu pegar ele no colo. Aí ela disse, tem certeza que tu quer pegar ele no colo? Porque se ele piorar, tu pode te culpar. Eu disse, não. Vou pegar ele no colo, não importa. Sabe? Tu queria estar com teu filho, né? Eu queria estar com meu filho, então... Depois eu descobri que existe a doula da morte. Eu posso ter sido a doula da morte do Cauê, porque ele faleceu no meu colinho. O coraçãozinho dele parou de bater. E... foi muito difícil. Quando eu vi que ele realmente estava indo, eu me desesperei. Conversei com Deus, xinguei Deus, briguei. Toda a minha fé foi embora. Eu dizia, como assim? É aquela sensação, né? Me leva, por que tô levando ele, né? Faz o menor sentido. Mas... uma hora eu tive que entregar. E aí eu disse internamente, eu disse, tá, eu me rendo. Eu não entrego ele pra ti, sabe? Pra força maior que existe. Se foi o momento dele, é isso. Ele vai ter que ir. E aí o coraçãozinho dele parou total. E ele se foi. E tu ficou com ele um tempo ainda no colo?
Aí o Lucas ficou com ele um tempo no colo. Daí foi muito difícil aquela cena. O Lucas, aí tiraram todos os aparelhos dele. E enquanto ele tá com o aparelho dentro, ele já foi, mas ele ainda tá respirando. Que o coração, o corpo mexe. Claro, a máquina tá funcionando dentro dele, né? Aí, estão prontos? A gente pode tirar os aparelhos? Daí quando tira os aparelhinhos assim, ele parou, né? O coraçãozinho, o peitinho. Aí o Lucas quis ficar com ele no colinho. E aí, de prontidão, vieram as enfermeiras e as técnicas de enfermagem muito queridas. Já fizeram um anjinho de tecido, já me trouxeram cartinha, já me trouxeram um monte de coisinha, pulseirinha com nome. Parece que elas estão preparadas, né, para a morte, mas elas devem viver isso diversas vezes, talvez até na semana, às vezes mais de uma no dia, né? Essas pessoas que trabalham com isso são incríveis, porque deve ser muito difícil lidar com isso Diariamente, né? diariamente. Lidar com a vida, com a morte diariamente. Nenhuma mãe deveria passar por isso, né? E essa é a nossa E como... Nossa, eu nem sei como despedida. falar. Porque uma mãe, ela perde um pouquinho junto, né? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu nunca... a mãe... Ai, se perder teu filho, meu Deus. Eu também não tenho... Não consigo nem expressar, assim. Mas, bom, vou tentar falar. Como é que foi, assim, esse momento? Como que tu tava ali, segurando ele e foi indo, né, aos poucos? Como que a Karina tava nesse sentido, assim? Tu tava muito nervosa, chorando, ou tu tava Acho que eu tava calma. calma? Porque tu me passa essa calmaria, sabe? Acho que eu tava calma. Acho que eu tava sendo segurada por algo invisível que eu não conseguia ver. Eu tenho certeza que eu não tava sozinha, nem eu, nem o Lucas. E quanto tempo vocês ficaram com ele depois que ele já tinha partido, assim, lá no hospital? Acho que a gente não ficou 1 hora. Ele partiu 6h45, 6h30, 6h45. Acho que 6h45 foi o final. Acho que a gente não chegou a ficar 1 hora. E eles nos perguntavam, podem ficar o tempo que quiser. A gente pode levar ele? Não, a gente quer ficar mais um pouco. Porque tu entrega, Essa daí despedida tu... de entregar é literalmente tu entregar o teu filho daí pro necrotério que tem dentro do hospital, né? É isso, devem fazer os procedimentos. Não, e tu também afirma que tu nunca mais vai ver. É o último contato. Nossa, vai ter sido muito difícil. Dali tu sai e tu vai pro corredor do hospital. Ligar para teus familiares e dizer o que aconteceu. É esse. Eu espero, honestamente, que depois dessa lei que foi aprovada do acolhimento para os pais enlutados, independente da época que seja, que esse acolhimento mude um pouco, sabe? Mas eu não julgo o tratamento que eu tive com quem estava ali, porque foi maravilhoso. Inclusive, a gente fez um combinado, eu e o meu noivo, de nunca culparmos ninguém. Nem nós mesmos, como casal, como pai, como mãe, nem o médico, nem a médica, e nem enfermeiro, e nem ninguém, e nem hospital. Foi a nossa escolha, sabe? Mas isso na sequência? Na sequência, nos Ou outros foi dias. depois de... Acho que no outro dia, talvez quando a gente voltou para a realidade, saiu daquele loop, a gente fez esse combinado. De nunca responsabilizar ninguém pelo que aconteceu. Porque não quer trazer ele de volta. E aí a gente ia viver só com uma dor e um julgamento, tentando transferir como se a nossa dor fosse diminuir, né? Colocando aquela... Não tirando de lado as situações de famílias, né? E até esse meu relato é com autorização de contar a minha história, mas também com muita sensibilidade das famílias que passaram por outras situações e que muitas vezes foram bem diferentes, né? E aí não tirando essa sensibilidade por eles também, que cada história é uma história, mas a nossa história a gente escolheu, nunca nem culpar ninguém. E eu acho que eu tava calma. Depois começaram a chegar os familiares no hospital. Aí começa a cair as fichas, porque daí tu sai daquela sala, ele não tá mais ali, daí tá, vocês querem entregar ele, tá, agora a gente pode entregar ele. Daí a gente liberou para levarem ele, a gente saiu da UTI. E aí já começaram a chegar todos os nossos familiares e amigos.
E eu dizia, quando o Cauê estava internado, que quando ele ganhasse alta, eu queria que a gente fizesse uma procissão, uma carreata com um monte de gente saindo para levar ele para casa, fazendo festa e alegria. E essas pessoas estavam lá. Só que estavam lá por nós. Foi uma carreata, eu acho que, sei lá, foram 30 pessoas no hospital, 40 pessoas. Começaram a brotar amigos, assim, de todos os lugares para nos encontrar, para só estar com a gente ali naquele corredor do hospital, e nos acompanharam, né, do hospital da maternidade até o necrotério, todos atrás da gente, com uma grande força. Eles nos empurraram, eles foram o nosso suporte. A nossa rede de apoio, de amigos e familiares, foram o nosso suporte, assim, nos primeiros dias, nos primeiros meses. Não sei se sozinho a gente teria conseguido, eles foram extremamente importantes. Talvez eles nem saibam. É muito bom não fazer isso sozinho, sabe? E aí, como é que é esse processo, assim? Tu vai até o necrotério do hospital? Sim, tu tem que ir até uma salinha no hospital, que tá o necrotério. Aí tu sabe que ele provavelmente já tá ali naquela sala. O Lucas tentou ver e o senhor do necrotério disse, não vê ele assim. Vê ele amanhã, ele vai estar bonito. Eu disse, amor, espera um pouquinho, né? Aí ali o moço nos passa tudo que a gente precisa fazer. Precisa ir em cartório, fazer certidão de óbito, depois já liga para uma funerária, escolhe a funerária, escolhe o cemitério. Daí a gente tem que tomar essas decisões todas ali. Nossa. Nós, pais. Depois que a gente ficou sabendo que não precisaria ter sido nós. Poderia ter sido outra pessoa. Mas a gente não precisou fazer sozinho. A gente estava com muita gente do nosso lado, segurando a nossa mão. E aí o Lucas foi impecável nessa parte. Ele sentou em todas as cadeiras e respondeu todas as perguntas, não tinha a menor condição. Ele foi extremamente forte. E aí ele resolveu tudo isso. Nós sempre juntos, mas ele resolvendo. Daí depois lá no cartório, resolvendo. Daí depois tu tem que ir numa funerária. Daí tu tem que escolher o caixão. A gente quis o mais simples, o branco, mais clarinho de todos. Que fase difícil, sabe? Que coisa difícil. Mas até o final a gente estava acompanhado de pessoas. A gente não precisou fazer sozinho. E depois fomos para casa dormir. Como foi chegar em casa e ver o quartinho e o bercinho que tu falou que tava do lado da tua cama, né? Antes de entrar no carro, um dos dindos do Cauê, um grande amigo do meu noivo, foi com a gente para casa. Ele não nos deixou ir para casa sozinho. Ele quis, ao menos, chegar com a gente em casa. Porque ele não sabia, né? Não quis nos deixar sozinho. Antes de entrar no carro, eu pedi para ele, pro meu noivo, eu disse, tirem o bebê conforto, eu só não quero ver o bebê conforto. E eu ainda estava com a cesárea, então a gente ainda se bate devagar. Os guris prontamente tiraram o bebê conforto e botaram no porta-malas. Então isso eu já não queria ver. Não queria, já tinha muito gatilho, não precisava. Antes de entrarmos no apartamento, fiquei na sala e pedi para eles, vocês podem tirar o berço do lado da nossa cama e botar no quarto dele? Aí eles foram lá. Queridos, tiraram o berço do quarto para eu não precisar dormir olhando pro berço. Botaram o berço no quarto do Cauê. E a nossa cachorra estava lá, Lemoa, nos esperando, cheia de vida. E aquele cachorro também salvou a nossa vida, gente. É muito grata a ela. Que, nossa, meu Deus, faz toda a diferença. Ter um bichinho em casa, parece que ela nos lembrava da alegria, de cuidar dela, de vamos lá, eu tô aqui, gente, a vida continua. Ai, não é fácil continuar, né? Não é fácil. E aí tu foi dormir, assim. Fomos dormir, acho que a gente apagou aquela noite. Acho que sem nenhum remédio, a gente não tomava nada ainda. Tentaram nos dar alguma coisinha, mas a gente apagou. Era muito cansaço também. E acordamos no outro dia botamos o nosso branco e fomos nos despedir fizeram dele. uma cerimônia Fizemos uma cerimônia que eu acho que, guria, sem mentira nenhuma, acho que foi mais de 100 pessoas. Também começaram a brotar pessoas de todos os lugares, assim, foram muitas pessoas. Até hoje a gente não sabe a quantidade de pessoas que foram, quem foi, até hoje a gente não lembra, assim, de tantas pessoas que foram, tanto do lado dele quanto do meu, para nos dar esse abraço, esse conforto. Foi muito bonito. Foi uma despedida muito bonita. A gente conseguiu falar algumas palavras. Nossa.
Não sei nem o que dizer. Muito difícil. E quando vocês voltaram pra casa depois desse dia, tu ainda não tinha entrado no quartinho dele? Eu tive que entrar logo que cheguei do hospital, antes de velar ele no outro dia, eu tive que escolher a roupa dele. Nossa. É difícil, né? Eu tive que escolher. E eu queria muito que fosse Eu queria muito que fosse uma roupa branca desde o início. E a primeira roupa que eu queria que ele vestisse depois que ele nasceu era a mãe toda organizada, né? A mala da maternidade tinha etiquetas. Amor, presta atenção, controladora. Essa aqui é a primeira vestimenta depois que nasceu. Essa aqui é a segunda e essa é a saída do hospital. O ascendente em virgem tinha botado etiqueta com a ordem das roupas que queria que fosse usada. E ele acabou não usando roupa a vida inteira dele. Ele ficou sempre de fralda. E é muito engraçado que eu não contei essa parte, mas foi tão fofo porque eu fui conhecendo o corpinho dele aos poucos. Porque ele ficava 24 horas de frente e 24 horas de costas. Daí, às vezes, eu conhecia o pentinho dele, quando ele estava de frente, iam trocando fralda. No outro dia, eu conhecia a bunda, que tinha pelinhos, e trocavam fralda de costas. Foi um processo. Eu conheci o meu filho aos poucos, sabe? As outras pessoas que abriam ele me mostravam. Então, isso foi um processo diferente também. Mas, sim, eu tive que entrar no quarto e escolher a roupinha. E escolher algumas coisas juntos também para mandar para ele. E aí foi aquela roupinha, a roupinha que eu tinha escolhido. Foi um bodyzinho todo branquinho. Parecia um anjinho, ele realmente era um anjinho. Um bodyzinho bem clarinhozinho, assim. Coisa mais fofa. Nossa. E como foi depois disso? Como ficou a Karina depois, o Lucas depois e vocês dois como casal também? Daí dessa vez foi diferente. Quando eu não soube te responder da primeira perda, de como foi o casal, e eu disse que foi uma bagunça, né? Que a gente nem se separou, mas também nem ficou melhor do que era antes. A gente ficou num limbo muito ruim. Com a perca do Cauê, a gente se uniu de um jeito que nem sei explicar, foi muito forte. Era eu e ele, sabe? Sentindo a maior dor do mundo. Por mais que, acredito eu, os avós e as pessoas que amam a gente tenham sentido uma dor gigantesca que eu também não consigo imaginar, a minha dor e a dele é só nossa. Então só a gente sabia o que a gente estava passando. Então a gente se respeitou demais, a gente se deu muito espaço, a gente se acolheu muito, a gente se escutou muito, a gente se deixou sofrer muito. Foram dias de silêncio, mas também foram dias de conversa. A gente nunca teve tabu de falar da nossa dor. A gente falou sobre a vida, falou sobre a morte, falou sobre a depressão. A gente falou sobre muitos assuntos. Sobre o sentido de continuar vivendo. Será que vale a pena? Olha só, se tu pensar em alguma besteira de acabar com a vida, tu me conta, porque a gente vai dar um jeito nisso. Era esse o recado de um pro outro, sabe? Mas tu chegou em algum momento a te questionar disso? Um sempre de olho. Se valia a pena continuar vivendo, sim, não tinha muito motivo, assim, era um breu, assim, era uma zona muito cinza. Foram dias muito cinzas, os primeiros meses, as primeiras semanas tu só sobrevive, né? Mas é muito cinza, assim, não tem muito sentido. E aí a gente, além de nós dois se cuidarmos muito e estar sempre um de olho no outro, às vezes a gente não tava com força de estar cuidando do outro, porque a gente estava ali no nosso bagaço. E aí a gente tinha as outras pessoas maravilhosas que estavam sempre ali. Sempre ali, nos cuidando. E uma força invisível nos segurou, nos manteve de pé. E aí cada um foi para suas terapias. Muita terapia, ainda bem que a gente já fazia terapia antes. Eu falo da terapia porque eu acredito muito nela. Ela nos dá ferramentas. Porque acredito que se não fosse a minha trajetória de autoconhecimento, pouca que é, de uma mente extremamente curiosa e alma inquieta que eu sou do sentido da vida, se eu não tivesse percorrido tudo isso antes da perca do Cauê, eu não teria metade das ferramentas que eu tive para passar pela perda dele, de uma forma um pouco menos surtada, que obviamente que não foi fácil. Mas
gente viveu o nosso luto. E não sei se viveu todo, tá? A gente nunca sabe. A gente nem sabe, é uma mistura. Esse luto é um luto diferente. Cada perca é uma perca diferente. Esse é um luto diferente. O outro foi muito sofrido, profundo. E esse é muito visceral. Esse é muito visceral. A gente sempre vai imaginar o jeitinho que ele poderia estar, tudo mais. Então, esse luto, ele perdura, talvez, pro resto da nossa vida. Mas foi um dia de cada vez. Logo o Lucas voltou a trabalhar, ele começou a trabalhar muito cedo. Eu não consegui, nem conseguia. E ele me deu muito espaço para eu... A gente tinha se organizado para eu ficar em licença maternidade, então eu vivi a licença de luto mesmo. E tu acha que a perda do teu primeiro bebê te ajudou a lidar com a perda desse segundo? Ou não? Eu acredito que sim. Nada por acaso. Acho que sim. E vocês tinham alguma relação com fé antes? Mudou essa perspectiva depois? Porque tu falou ali que na hora tu brigou com Deus, né? Briguei muito, desacreditei. Mas como era a Karina, né, em relação a isso antes e depois? Em relação à fé? É. A fé faz parte de mim, eu acho que eu não acho, eu tenho certeza. Eu nasci com ela é do meu ser. Trago isso de berço. Cresci numa família, principalmente com uma mãe muito espiritualizada, que sempre me deu várias oportunidades de caminho, estudos e sobre espiritualidade num âmbito completo, né, sem fechar numa caixinha. Sempre me deu possibilidades de eu ir além quando os lugares que ela me levava não respondiam tudo. Então, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa sobre o sentido, por que estou aqui, quem sou eu, da onde eu vim, para onde eu vou. Isso sempre me tomou inteira, sempre foi a minha busca pessoal, na verdade. Então, só que depois que eu perdi o Cauê, eu questionei tudo isso. Daí, questionei. Foi o único momento na minha vida que eu questionei a fé. Não foi a fé, mas... Por que isso aconteceu comigo? Essa é a pergunta. Por que isso aconteceu comigo? E aí, sim, eu questionei por um bom tempo. E aí, depois eu fui descobrindo que são os 5 estágios do luto. A negação, a raiva, a gente briga, a gente fica depressiva, E a negação está muito ligada com a fé também, né? Então, sim, briguei com Deus por um bom tempo. Mas, em nenhum momento, ele me abandonou, porque foi ele que... Te manteve firme, né? Exatamente, tenho certeza que sim. E qual tu lembra, assim, o primeiro momento feliz depois de tudo isso que tu passou? Teve algum momento que te marcou, assim, me permitir sorrir para esse momento aqui? Demorei, porque te dizer assim, feliz, seria forte demais. Mas alegre, como se alegre fosse menos que feliz, já me culpava. Sim. Então vinha um momento possível de alegria, vinha a culpa. A culpa me acompanhou, hoje não me acompanha mais, mas me acompanhou. Mãe se culpa, independente de como estiver, né? Então, sim, eu me culpava por sentir alegria, e mesmo assim estava em luto. Então, como assim? Então, daí eu já saí desse lugar. Então, talvez eu não consiga me lembrar de um primeiro momento. O Natal e o Ano Novo foram muito difíceis, porque foi tudo muito no final do ano. Acho que depois do Ano Novo, meu aniversário foi muito difícil, eu não consigo me lembrar. Do primeiro? Eu não consigo. Eu devo ter tido esse momento, mas eu não saberia dizer ele. Isso foi quando, Karina, que aconteceu essa perda? Foi ano passado. O Cauê nasceu em setembro do ano passado e faleceu em outubro do ano passado. Então, agora esse ano, a gente comemorou o aniversário dele de 1 aninho viajando. Fazendo uma viagem para não passar um ano aqui, a gente queria estar num outro lugar. Essa foi a nossa escolha. Quando ele estava partindo, eu olhei para ele e disse: vai ser muito difícil continuar vivendo aqui, mas eu vou me acordar todos os dias e vou me levantar da cama.
E quando eu não tiver força por mim, eu vou fazer isso por ti. Porque foi uma escolha continuar. Sempre foi uma escolha. Por mais que eu tenha me perguntado muitas vezes o sentido disso tudo, sempre foi uma escolha continuar. Eu quis me levantar da cama todos os dias, mesmo sem motivo, algo me levantou. E eu me lembrava que eu tinha falado para ele. E então a nossa escolha foi sim continuar vivendo por ele. E hoje, obviamente, eu sei que a gente vive por nós, que é, né? Somos a pessoa mais importante em nossas próprias vidas e, por consequência, os nossos filhos. Mas naquele momento foi uma promessa que me segurou, assim. A mamãe vai continuar por você e o papai também. E aí, nesse 1 ano dele, a gente queria estar vivendo do jeito que talvez ele gostaria de ver a gente. Óbvio que no dia do aniversário dele de 1 ano, a gente estava nas férias, foi um dia muito difícil, mas a gente viveu dias para comemorar essa fase da vinda dele para a Terra e da passagem dele, mas vivendo em lugares bonitos. Claro, e agora gravidinha de E novo. aí descobrimos. Como é que foi isso? Sim, 9 meses depois, foram 9 meses, eu gestei um tempo para digerir isso, essa perda do pequeno, e aí descobri, e aí sim, a gente diz, a Ana Lua foi o bebê que o casal estava tentando já, nós éramos tentantes. Nunca me imaginei ser uma tentante na vida. Ela foi ela é a nossa terceira filha e a planejada, eu diria. Nós sempre queríamos ter filhos. Então a gente sempre ficou muito alegre com todos. Mas a Ana Lua foi, tá, vamos ter? Vamos. Então ela chegou com as portas escancaradas. Descobri da Ana Lua e não veio medo, veio a maior alegria do mundo. Nossa. O medo não veio primeiro. Foi ao contrário. O medo não veio. Quando eu soube da Ana Lua, eu só chorei e agradeci a Deus pela oportunidade de poder gestar de novo. Foi muito alegre, foi uma coisa tão profunda. Ainda vivendo a falta dele, mas eu pedi, se fosse, né, do nosso destino, de gerar mais uma vida e ter mais um filho. Por nós, a gente vai ter até mais um. Mas fiquei muito feliz, muito, muito. Mas aí, o medo veio depois, tá? Daí não primeiro Houve veio a esse alegria. momento do medo, sim, de novo. E muitas vezes ele ainda tá aqui, tá? Confesso. Sim. Não tô isenta. Ele vai te acompanhar, É né? que tudo isso faz agora parte. é parte de São ti, cicatrizes da tua vida, da tua história. Exato. Eles vão estar sempre ali contigo e eu acho que... E até trazendo uma fala que tu falou ali, quando vocês estavam no hospital, que tu via os bebês chorando e tudo que vocês queriam era estar com noites em claro. Eu lembro, por mais ter vivido a minha maternidade, né, no início, tudo muito rápido por questões externas, assim, né, tudo muito acelerado, mas uma coisa que eu sempre pensava é que, nossa, tá tudo certo eu não estar dormindo, tá tudo certo eu estar aqui porque eu tô com ela. Perfeito. É o principal. Porque depois de ter vindo de uma perda gestacional, que pra mim foi muito doloroso, eu tá vivendo aquilo, pra mim tá tudo certo. Não, com certeza. Tô com ela aqui, pra Isso mim é isso é o que pequeno. importa. Isso é uma fase muito breve, né? E quando tu falou aquilo, me veio isso, assim. E que bom que tu teve essa percepção diferente nessa gestação, né? E que ela veio com muita, muita saúde. Me emocionei muito te ouvindo. Nossa, assim, ó, impressionante. Eu queria só também complementar com uma questão. Tu estava comentando que vocês foram comemorar o aniversário dele, né? Sim. A vida que ele compartilhou com vocês ali, né? Foram 14 dias, mas eu me lembrei de um filme que eu assisti com as minhas filhas, que é Viva a Vida é uma Festa. Não sei se tu já maravilhoso, assistiu. mexicano, todo alegre. Porque eles têm uma A gente relação lembra diferente, né? Com essa questão da partida. E tu falando isso de ressignificar, achei assim de uma grandiosidade, né, da alma de vocês, assim, dos dois, né, de entender isso, né. E aí eu lembrei que eles dizem, né, que a pessoa só realmente ela vai desaparecer, né, ela vai morrer quando a última pessoa viva esquecer dela. Então, assim, ele vai estar sempre com vocês, né, porque vocês vão estar sempre comemorando esse presente que vocês receberam. Provavelmente ele tinha uma missão muito grande, que era abençoar vocês, e cumpriu a missão dele, né? Então, que bom te ouvir, né? Que outras mulheres que estão passando por isso e que talvez não consigam ver, porque
Porque é muito difícil, né? Tu ter esse olhar, né? Eu tá já perdi tendo, os meus pais, a minha mãe e meu pai. E quando eu estava vivendo esse momento, a gente não vê nada, né? Aquilo ali, a gente morre junto, né? E te cega um pouco. Morre junto. Te cega um pouco, né? Uhum. E tu é uma outra pessoa, tu tem que renascer, né? Perfeito. E aí, tu renasceu 2 vezes, né? Então, a gente busca isso. E eu penso, assim, tanto me colocar no teu lugar, com os sentimentos que eu já tive, né, de perda, assim, e eu fico pensando, meu Deus, da onde que ela tirou, assim, coragem de seguir com tanta, acreditando na vida, sabe? Seguindo. Assim, é muito inspirador te ouvir. É. Emocionante. Né? Muito emocionante. E também, o que tu diria para alguém que está nos assistindo aqui, que está passando por aquele momento em que tu estava, né? De talvez possa acontecer, ou até mesmo de quem de fato aconteceu agora. O que eu diria para essas famílias? Se respeitem, se deem tempo, não se cobrem, se permitam ser cuidados. Se ouvir alguma coisa que machuca, tenta dissolver. Nem todo mundo está preparado para uma dor tão grande. Às vezes até quem nos ama pode nos machucar com alguma palavra, mas era só para nos tirar um pouquinho a dor. Porque às vezes quem nos ama queria tirar aquela dor para eles, eu acredito muito disso. Mas essa dor é tua. E tá tudo bem chorar um dia inteiro. Talvez 2, talvez 3. Mas se tu vê que tu não tá conseguindo seguir, não desiste em momento algum. E se perdurar também, procurar ajuda, né? Porque Exatamente. isso é importante. Às vezes a gente não vai conseguir... Se vê que não tá dando conta, procura ajuda profissional, principalmente, né? Psicológica, psiquiátrica, é muito importante. Se agarre na tua fé, independente de qual seja. Porque sim, ela move montanha, sim, ela pega na nossa mão, sim. Ela acende o nosso quarto escuro, sim. Pede ajuda, te ajoelha, te entrega. E não te dá tempo para sentir, para que isso comece, tenha um meio e tenha um fim. Porque para nós ainda não acabou, a gente ainda vive esse processo, mas ele vai ser diluído. E agora, depois de 1 ano que ele partiu, e o dia da partida dele foi, eu vivi a noite escura da alma de novo. Eu vi um dia cinza, 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 e eu mergulhei naquele dia, porque eu sabia que eu tinha que viver ele. As minhas células se lembram do dia da partida e do horário dele. E eu comecei a ficar doente, com febre aquele dia. Eu entendi, eu vou ter que parar tudo que eu tô fazendo e só viver a minha dor. Porque ela voltou 1 ano depois. Vive, independente do tempo que ela voltar. Mas se Deus te acordou com respiração, com os olhinhos abertos todos os dias de manhã, é porque a gente ainda tem algo para fazer aqui. Vale a pena. Vale a pena. E às vezes vai estar tudo confuso. Mas as pequenas coisas é o que nos ajuda a seguir. Não são as grandes. É o café da manhã que tu tomou com calma. É o passarinho que tu viu cantando. Prestar atenção nos detalhes pequenos ou sutis da vida. Depois de uma perca tão grande, te faz te conectar mais com o sentido da vida. Do que tu ir pra fora e pensar pra fora e querer fugir dessa dor e... Importante viver, enfrentar, né? Por mais difícil que seja, porque é isso, né? Ela nos, no fim das contas, ela nos ensina sobre a própria vida, eu acho, né? E o amor fica para sempre. A dor vira em amor. Vira. A saudade não vai embora nunca, mas honra o amor de quem veio, independente do tempo que ficou. E é isso. Ai, eu amei te ouvir. Obrigada. É uma pena a gente estar tendo essa conversa, né? Eu sinto muito por tu ter passado por isso. Eu sinto muito mesmo. E isso também acaba me dando gatilhos, né? Então eu tô assim aos prantos. Sinto muito mesmo também pela tua dor. Muito. Eu adorei te ouvir. Porque isso também, eu falo isso muito com a Glau, né? De que esse projeto é para ajudar outras mulheres. Uhum. Tentar transformar a vida
dessa pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo, de alguma maneira. Se for uma pessoa, uma só já é suficiente. Uma pessoa já é suficiente. Ou se foi uma pequena transformação ali, também faz sentido. Mas eu já falei para Gal algumas vezes de que todas as nossas conversas que a gente tem aqui me transformam de alguma maneira. Né? Todas as vezes eu saio daqui diferente do que eu entrei. E a gente falar sobre isso também me transforma, sem dúvida, né? Então, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de partilhar. Falar dele é manter ele vivo. E é isso. Falem dos seus filhos que partiram, porque assim a gente mantém eles vivos. É verdade. Sempre. Não tenhamos tabu de falar de quem partiu, principalmente dos nossos filhos. E considera e conte cada um deles, porque eles pertencem ao sistema familiar de todos nós. Eles existiram. Isso. E eles existem. Eles existem. Sempre. Concordo totalmente. Exatamente. Ai, Kari, obrigada pela compartilhar a tua história, dividir e, querendo ou não, visitar essas dores, né? Que não é fácil. E então, quero te agradecer por isso, por falar sobre isso, né? E a gente deseja também que a Ana Lua traga muita felicidade. Assim, ó, muita felicidade, venha com muita saúde. Que vocês vivam plenamente a maternidade. Sim. E que essa família fique ainda mais abençoada. Amém. Vocês merecem muito. Amém. Gratidão. Gratidão. Já estamos muito abençoados e felizes, né, filha? Ai, linda. Depois, quando é grande, tu já mostra pra ela. Tava grávida aqui no nosso podcast. Tava no forno, bem já linda. tava no forninho. Ai, pra quem tá nos assistindo, desculpa o choro, né, que a gente fez aqui, mas a gente não consegue conter, né, a emoção, assim, porque é um relato, uma história muito difícil, mas é isso, quer complementar? Contar. Eu tô um pouco sem. Eu acho que, para além de tudo isso, né, a forma como tu fala, tu traz, lidou né? com tudo isso, né, toda essa delicadeza de enfrentar, né, esses tabus que a gente sabe que a gente não fala de luto, a gente não fala de morte, porque são temas muito delicados. A gente, acho que, né, é a única certeza da vida que a gente sabe que vai acontecer com todos nós. Então, começar a falar disso, trazer tudo isso, acho que compartilhar esses sentimentos nos dá essa outra visão também. Eu acho que isso é muito grandioso da tua parte. E que bom que a gente conseguiu, né, ter esse momento aqui de troca. Espero que realmente ele possa chegar em outras mulheres que estejam precisando dessa palavra, dessa fé, e mostrar que é possível, sim, seguir, mesmo com esse sentimento de dor, de saudade, mas que é possível seguir em frente, né, honrando a vida desses seres que passaram por nós. Exatamente. Eu acho que é isso. Lindo. Obrigada. E a gente fica por aqui. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com quem precisa, né, escutar isso. E seguir a gente. Compartilhar, já falei. Eu também a Érica com essa história, mas a gente fica por aqui. Obrigada. Obrigada.